Olá, a partir de agora você fica comigo e com o Jeremias Gomes no TV em Revista. Nós vamos mostrar tudo o que aconteceu de mais importante no Parlamento Paulista nesta semana. Como o uso de ferramentas digitais pode contribuir para a maior divulgação das ações desenvolvidas pelos parlamentares paulistas e ajudar a formar a consciência crítica dos cidadãos? Este foi o tema de uma apresentação de especialistas em tecnologia aqui na Assembleia Legislativa. A palestra Boas Práticas na Internet reuniu no auditório Paulo Kobayashi assessores de imprensa de praticamente todos os deputados do Parlamento Paulista. A ideia é ajudar um pouco mais a Lesp e outros órgãos também a conseguir fazer uso dessa tecnologia para falar com o público um pouco mais diretamente. O Google é o principal site de pesquisas do mundo. Só para o assunto Reforma da Previdência foram feitas 14 milhões de buscas. Se o assessor souber utilizar bem essa ferramenta, pode ampliar o interesse do cidadão pelo conteúdo do deputado. O que a gente está tentando fazer aqui é uma comunicação, é fazer com que as pessoas tenham todas as ferramentas para formar uma opinião. Então, na verdade, quando a gente fala de comunicação institucional, é como que a gente consegue dar visibilidade a tudo que é produzido aqui na Assembleia Legislativa ou em outras esferas do governo, para a população conseguir formar opinião e ter acesso a todos os tipos de informação de todos os interessados. Ivan Bassani falou sobre a plataforma YouTube, que começou em 2005 e tem 100 milhões de visualizações por dia. Um espaço que ainda tem muito a ser explorado pelos parlamentares. Com certeza todos podem se aproveitar de conteúdos que já existem lá para transmitir as suas mensagens de uma maneira eficiente. Se a gente tem um deputado que tem, de repente, um projeto sobre segurança pública, por que não ele associar, de repente, a mensagem dele a esses conteúdos de segurança que já são consumidos dentro da plataforma? E como avaliar se as estratégias estão sendo bem empregadas? A gente não pode focar só em visualização. Às vezes tem um vídeo que teve 2 milhões de visualizações, mas isso na verdade não é importante, porque principalmente aqui na Assembleia tem vídeos de 1 hora, mas ele pode ter uma visualização se o cara assistiu 30 segundos desse vídeo. A gente tem que olhar nesse caso o watch time, que a gente chama, né? O tempo de visualização. Quanto tempo essa pessoa ficou até assistir o final do vídeo, em que parte do vídeo ela saiu. Então tem como saber aonde as pessoas pararam mais. Tem toda uma estratégia de que pode ajudar a melhorar cada vez mais o consumo do vídeo. Gustavo Vilela é jornalista. Trabalha na área de comunicação do gabinete do deputado Gil Lancaster, do Democratas. A gente trabalha com comunicação digital, divulgando matérias do deputado todos os dias na internet, site dele, redes sociais. E o que a gente está vendo aqui hoje completa totalmente. Porque a gente percebe que, poxa, algumas coisas a gente está caminhando certo, outras coisas, vai ter que fazer alguns ajustes agora dentro do que está sendo mostrado aqui na palestra. Então, assim, para mim e os colegas da área digital vai ser muito bom. A palestra foi promovida pelo Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Hoje, quando a gente fala em internet, ninguém melhor do que o Google para trazer essa expertise aqui para a Assembleia. O intuito foi chamar os funcionários da casa, enfim, houve uma receptividade muito grande para essa troca de experiências. E assim, eu posso dizer que é uma primeira conversa que a gente tem no Google hoje aqui na casa, que é um parceiro hoje da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Hospital São Paulo pede socorro. Mais de 300 estudantes e professores da Unifesp lotaram o auditório Franco Montoro aqui na Assembleia. Eles pedem apoio dos deputados contra a crise no hospital. Professores e estudantes da Universidade Federal Paulista, Unifesp, vieram à Assembleia Legislativa em busca de apoio. A universidade administra o Hospital São Paulo, que passa por grave crise financeira. Eles alegam que o Ministério da Saúde, além de se recusar a fazer o reajuste do repasse do REUF, o Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que utiliza a verba dos Ministérios da Saúde e Educação, ainda retirou o Hospital São Paulo da lista de contemplados. O Ministério da Saúde disse que nós não somos um hospital universitário porque nós somos um hospital filantrópico. O Hospital São Paulo é um hospital filantrópico desde a sua fundação e trabalha com a Unifesp desde que ela nasceu.
com a Escola Paulista de Medicina desde que ele nasceu. Nós sempre fomos, já recebemos o REUF há muitos anos. E eu não sei por que essa mudança é repentina, desagradável e prejudicial para a população brasileira. O Hospital São Paulo atende por ano cerca de 6 milhões de pessoas. Só no pronto-socorro por dia são quase 1.000. O cancelamento da verba enviada pelo REUF desde o mês de abril já compromete o atendimento. A gente busca um apoio da Assembleia para que a gente consiga levar a nossa situação, especialmente como classe de estudantes e como pessoas que fazem uso de hospitais, para frente, para que a gente consiga o orçamento. Uma cópia do ofício enviado ao Ministério da Saúde pelos professores e alunos foi entregue ao deputado Carlos Neder, do PT, que se comprometeu a dar encaminhamento das reivindicações dentro e fora da Assembleia Legislativa. Fizemos um debate, ouvimos as denúncias todas e resolvemos tomar algumas providências. A mais importante delas é que a Assembleia Legislativa de São Paulo, todos os líderes partidários, nos envolvamos na discussão do problema e que seja solicitada audiência ao presidente da República e ao governador do estado, uma vez que há uma percepção por parte deles de que o assunto já está acima, inclusive, do grau de competência de ministros, de secretários de Estado. É preciso que o presidente e o governador se envolvam na solução desse problema. O presidente do Detran de São Paulo foi convocado para falar aos deputados da CPI, que investiga as denúncias de fraudes na emissão de carteiras de habilitação em São Paulo. A reunião começou com o presidente estabelecendo o roteiro de agenda para os próximos meses. De junho até agosto acontecerão pelo menos 10 oitivas. A primeira delas ficou por conta do convite, votado e aprovado pelos deputados presentes, para que o atual presidente do Detran compareça na reunião extraordinária da próxima terça-feira. Que ele possa vir explicar como é que funciona o Detran hoje e o que trouxe de avanços com relação à mudança do Detran nos últimos 3 anos. E aí depois já uma outra pauta com algumas autoridades envolvidas com o tema, representantes de sindicatos, de autoescolas, examinadores. Enfim, a pauta é extensa e é um tema que interessa muito as pessoas. Eu sempre falo, ainda mais para quem é jovem, o fato de tirar a carteira é como se fosse uma liberdade que você tem, tá? Maioridade. Então, tudo isso acaba sempre fazendo com que a CPI seja uma CPI bastante intensa e com muito trabalho. Esta CPI vai apurar e investigar a existência de uma suposta quadrilha que emite carteiras de habilitação irregulares em São Paulo. A previsão do encerramento dos trabalhos com a entrega do relatório final ao Ministério Público ficou para outubro. O fato de não ser uma CPI tão longa faz com que a gente possa correr mais para ter um resultado mais rápido e o que é guardado pelas pessoas, que é você ter uma resolução, uma legislação que dê menos a possibilidade de você cometer equívocos ou fraudes como aconteceram no passado. O Colégio de Líderes recebeu na terça-feira representantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de São Paulo e da Associação das Prefeituras das Cidades que são instâncias turísticas. Eu acompanhei, veja. Fernando Godoy, presidente da APRECESP, foi recebido pelo deputado Rogério Nogueira, do Democratas. Ele quer que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, reconsidere o decreto 62032 de 2016, que prevê a liberação de verbas para obras públicas realizadas pelo município somente após sua conclusão ou medição de cada etapa concluída. Isso penaliza os municípios, principalmente os municípios pequenos, onde as empreiteiras que ganham as obras lá são pequenas empreiteiras, né, que não têm recurso para dar início à obra, esperar a primeira medição, sem o recurso estar na conta da prefeitura. Então isso para nós é um momento que a gente vê que é muito grave, que vai retardar mais as obras, que o Estado passando o recurso, e a gente quer fazer a obra, gerar emprego, melhorar para a população, e nós não vamos ter o recurso para que isso aconteça. Esse pleito é muito importante, porque hoje a situação do país que se encontra, as empresas praticamente, as construtoras falidas, né? As prefeituras precisando de dinheiro do governo do estado, do governo federal. Não se começa uma obra com dinheiro da prefeitura, sendo que tem para receber do estado. Acho que o estado tem que pagar o que é de direito das cidades, e aí as cidades fazerem as obras. Então acho que é um pleito muito importante aí para todas as cidades
que o Fernando está representando aqui. Também foram recebidos no Colégio de Líderes representantes do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Eles foram recepcionados pelo deputado Carlos Bezerra Júnior, que representa o Poder Legislativo paulista naquele conselho. Uma das ponderações feitas aqui hoje é a respeito de um dos projetos que tramita na casa, onde o CONDEP pede e insiste que seja mantida a forma com a qual se escolhe o ouvidor das polícias hoje, para que ele tenha a maior autonomia possível dentro do seu trabalho e possa fazê-lo como vem fazendo, essa é uma tradição, como vem fazendo ao longo do estado de São Paulo. Nunca é demais lembrar que quem criou o CONDEP foi o saudosíssimo governador Mário Covas. O CONDEP em São Paulo foi um órgão criado que se transformou em referência no Brasil e que é referência até hoje na garantia de direitos e na proteção da vida em todo o estado. Então aí a importância de estar junto, de debater, de aproximar, de esclarecer dúvidas, de tirar mitos, quebrar tabus, porque é quebrando essas dúvidas que ficam que a gente pode esclarecer não apenas aos deputados, mas também à população a importância do trabalho na garantia dos direitos das pessoas, do direito à vida, dos direitos humanos. O projeto de lei do ex-deputado Antônio Mentor, do PT, que prevê a criação de um bilhete para transporte intermunicipal de alunos e professores da rede pública estadual, recebeu parecer favorável dos deputados da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia. Outro projeto que passou na comissão foi o que autoriza as estações de metrô da capital a receber shows musicais. Em mais uma sessão ordinária da comissão, quem presidiu os trabalhos desta vez foi o deputado pelo PT e vice-presidente Carlos Neder. Na pauta, 3 projetos de lei. O primeiro deles trata da questão da concessão de passes escolares. É um projeto do ex-deputado Antônio Mentor e foi aprovado pelos membros da comissão sem qualquer tipo de alteração. O segundo projeto trata da questão do aproveitamento dessas estações vinculadas à antiga rede ferroviária e que hoje estão em desuso, e a proposta de que elas possam ser utilizadas para atividades culturais. Houve uma emenda apresentada pelo deputado Coronel Telhada para que houvesse o cuidado de apenas fazer isso nas unidades que têm condições de poder contar com um público adequadas para eventos culturais. Então foi aprovado na forma desse substitutivo. O terceiro projeto trata de uma situação existente no município de Americana, que decretou calamidade pública, e isso é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa e de uma legislação estadual. Então foi pedido vistas e isso vai precisar de uma análise mais acurada para sabermos se é o caso ou não da Assembleia dar sustentação a esse tipo de pleito. Para o próximo encontro, deve ser debatida a realização de uma audiência pública sobre a regionalização administrativa no estado de São Paulo. Estou propondo a realização de uma audiência pública para nós entendermos a nova legislação, o marco legal federal, trazendo aqui técnicos e especialistas para entendermos como seria esta governança em âmbito regional, de tal maneira que os prefeitos, os agentes políticos, as lideranças sociais não precisem recorrer ao Palácio dos Bandeirantes e possam resolver a maior parte dos problemas em âmbito regional. Aprender política na Casa da Política. Alunos do Instituto Adventista da cidade de Hortolândia, interior do estado, visitaram o Palácio 9 de Julho. Eles acompanharam o dia de trabalho dos parlamentares. A reportagem é da Priscila Silvério. Os alunos entraram nos plenários para ver a atuação dos deputados. No plenário Tiradentes, se surpreenderam com a presença do secretário de Estado da Saúde, Davi Wippe, que a cada 6 meses vem à Assembleia falar sobre a gestão. Seguiram para o plenário José Bonifácio, se acomodaram nas poltronas e aproveitaram para tirar dúvidas. A visita foi proposta pelo professor da disciplina de governo americano. Eles têm aulas de política.
apesar de estarem no primeiro ano do ensino médio, eles estão tendo as primeiras noções de como a política funciona numa democracia, numa república, né? Então nós apresentamos para eles os 3 poderes básicos de uma república, o judiciário, o executivo e o legislativo. Então o legislativo sendo um deles. Então eles têm aprendido em sala de aula como o poder legislativo americano funciona, e trazê-los aqui hoje tem um propósito de que eles sejam capazes de fazer uma comparação entre ambos. Uma coisa é você estudar no livro, outra coisa é você entrar no local, você sentar em cadeiras onde os deputados sentam, onde as comissões se reúnem, onde os projetos de lei são debatidos, são feitos, são aprovados ou não. Então é bastante informação para eles, eles estão adorando. É a primeira vez que Natália visita a Assembleia Legislativa. Estou me sentindo um pouco honrada também, e também me sentindo um pouco no lugar deles, que realmente não é uma situação muito fácil de ser decidida, como a maior parte da população pode achar, que isso é uma corrupção, coisa assim. São muitas decisões a serem tomadas e a gente tem que levar isso em conta, já que hoje a gente está podendo sentir um pouquinho do que eles passam todo dia. Para agendar uma visita como esta, é só entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo telefone 3886-6626. Jeremias, sabe quantos cães e gatos estão abandonados hoje no Brasil? 30 milhões. Na cidade de São Paulo, são 2 milhões de animais perdidos, sem casa, comida ou abrigo. A solução para este drama pode estar na castração de animais, né, Carla? É isso mesmo, e um projeto nesse sentido está em tramitação aqui na Assembleia. Uma casa cheinha de gatos, de todos os tamanhos, cores e histórias. Todos vieram para cá depois de episódios de abandono e maus tratos. A gente recebe uma quantidade gigantesca de pedidos de resgate. Então, são mais de 100 chegando no e-mail, chegando via site, e a gente não consegue atender 10% do que é pedido para nós. Em média, a gente está resgatando em torno de 70 a 80 animais e doando em média de 50 a 60 por mês. A cidade está com um problema muito sério de saúde pública, que é o caso do abandono e maus tratos de animais. Fundada em 2012, a organização não governamental já abriga cerca de 300 animais. 150 estão aqui. O restante em lares temporários até que consigam adoção. Aqui todos são tratados, vacinados e castrados até serem encaminhados para novos tutores. A situação da cidade ela é muito complicada porque as pessoas não têm a cultura da castração. Castrar é fundamental, é a única solução efetiva para o controle populacional de animais de rua. A castração é uma importante ferramenta para diminuir o abandono de cães e gatos. Só para se ter uma ideia, em 10 anos, um casal de cachorros pode gerar mais de 80 mil animais. No caso dos gatos, este número passa dos 60 mil filhotes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje já são, só no Brasil, 30 milhões de animais abandonados. Os cães somam 20 milhões e os gatos os outros 10 milhões. Para ajudar nesta luta da proteção animal, o deputado Caio França propõe a criação do Castra SP, unidades móveis de castração que serão disponibilizadas em número suficiente para atender às necessidades de cada região do estado. Nós temos experiências positivas de algumas cidades que têm condições que fizeram aquisição de um castramóvel, por exemplo. Então, a ideia é que o estado possa aí fazer a aquisição do castramóvel e aí, de maneira consorciada, os municípios trabalhem para que cada um deles possa aproveitar esse serviço durante um dia de semana, 2 dias da semana, com os próprios veterinários do governo do estado. Uma van, uma Kombi, eventualmente um carro de maior porte ainda. Na verdade, ele acaba sendo um centro cirúrgico dentro de um próprio carro, com refrigeração, com mesa cirúrgica, com todos os aparelhos necessários para poder realizar uma cirurgia. A minha ideia é que possa ser priorizado os municípios menores, onde a condição da prefeitura é praticamente zero em fazer esse tipo de serviço. A meta do Castra SP é a castração de 70 animais por semana, o que poderá ser ampliado de acordo com a disponibilidade de recursos. Terá direito aos serviços o responsável pelo animal que comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. Além disso, o tutor também receberá informações sobre guarda responsável e bem-estar animal. Que possa ser feita também uma educação com relação aos tutores dos cães e gatos, para que eles possam, além de se conscientizar, passar também
para a própria sociedade, para os próprios vizinhos, a educação animal também, que é um tema muito... já está no nosso dia a dia, praticamente todas as famílias hoje possuem algum animal de estimação, ou um gato, um cachorro, ou algum outro tipo de animal, mas a ideia é poder fazer com que as castrações possam chegar nas pessoas que mais precisam. O TV em Revista faz a primeira pausa do dia. Daqui a pouco a gente volta para falar que o nome de Alberto Silveira Rodrigues foi aprovado pelos deputados e ele continua na direção de operações da Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte de São Paulo. A gente volta já já, não saia daí. Alberto Silveira Rodrigues continua na direção de operações da Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo, por mais 4 anos. O nome dele foi aprovado pela Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa. Ele foi escolhido pelo governador Geraldo Alckmin para permanecer no cargo por mais 4 anos. Mas, para isso, passou por sabatina na Assembleia Legislativa, pelos membros da Comissão de Transportes e Comunicações, em cumprimento à Lei Complementar 1175, de 2 de maio de 2012. Alberto Silveira Rodrigues apresentou dados da gestão, respondeu aos questionamentos dos deputados e foi aprovado para a diretoria da Artesp para os próximos 4 anos. A oitiva foi excelente, o doutor Alberto fez a sua explanação, mostrou números favoráveis, satisfatórios, indicadores que nós não esperávamos que fosse mostrado pela eficiência da sua diretoria. Então tudo isso fez com que os deputados votassem a favor da recondução do Alberto Silveira Rodrigues a ocupar a diretoria de operações. E quais os principais desafios? Penso que um dos desafios assim, mais contundente, que se aproxima muito de nós todos, enquanto que cidadãos, é agregar segurança viária à segurança pública. Quando eu saio viajar para uma rodovia, eu tenho que me sentir também seguro, não só pelo aspecto viário, né, mas também de segurança pública. Aí, como as rodovias dispõem de vários recursos de tecnologia, então nós estamos agregando isto a um projeto macro do governo de São Paulo, né, ao Detecta, de maneira que isto possibilite e proporcione segurança a todos nós, proteção a todos nós. A Artesp é responsável por regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de transporte, como a identificação de ruas, estradas e rodovias, planejar ciclovias, passarelas, entre outras coisas. O deputado Zico Prado, do PT, ampliou a discussão. É muito caro você viajar nas praças de pedágio do estado de São Paulo. E pior ainda, quando você põe o tag, fica mais caro ainda, porque você usando ou não usando, você tem que pagar descontado na sua conta bancária todo mês R$8. E principalmente com a era que nós estamos vivendo. Hoje tem tecnologia para tudo e deixa essas praças de pedágio às vezes com quilômetros de congestionamento, e a concessionária que não sofre nada por isso. Então é um debate que é muito demorado, por isso eu acho que a comissão tomou a iniciativa hoje de convidá-lo novamente a vir aqui para a gente fazer esse debate. Eu achei correto. Lançada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Nacional contra a Liberação de Drogas. Estudos trazidos por Ana Elisa, diretora da Fundação para um Mundo Sem Drogas, mostram que o Brasil é o maior consumidor do mundo de crack, um subproduto da cocaína. Para ela, a solução para o consumo de drogas está na educação e não na liberação. A educação é em primeiro lugar. Hoje eu falo, a arma mais efetiva contra as drogas é a educação. Não é polícia, não é brutalidade, não é fazer as coisas dessa forma. Se a gente não trabalhar a educação hoje e a prevenção, futuramente a gente vai ter um país muito mais caótico relacionado às drogas do que a gente tem hoje. O debate sobre a liberação das drogas tomou força após a manifestação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao se posicionar em fevereiro deste ano a favor da legalização da maconha e posteriormente da cocaína como forma de aliviar a crise no sistema penitenciário. A Frente Nacional pretende contribuir para o esclarecimento da população sobre o tema. Sem vontade política, dificilmente nós vamos mudar esse cenário que é preocupante. Hoje nós já temos crianças fumando maconha e até
adolescentes já usando cocaína. São as drogas que precedem o crack. Então, hoje nós estamos com o risco aumentar, nós estamos com uma epidemia e ninguém dá solução. Que bom! Comemoro a criação desta frente nacional que pretende lutar contra essas drogas que precisam realmente ser proibidas no país e as leis têm que ser cumpridas. O Uruguai que liberou aqui estão com um problema gravíssimo. Nunca prenderam tanta maconha que é do tráfico. Nunca se viu tanta gente envolvida fumando maconha nas praças do Uruguai, que eram onde as pessoas passeavam, estavam com seus filhos. Está um caos. E é o que vai acontecer ainda mais aqui no Brasil, nessas cracolândias, principalmente aqui em São Paulo. Eu estive com o ministro Barroso. O ministro Barroso disse o seguinte: nós vamos fazer uma experiência. Durante 10 anos não deu certo, a gente volta atrás. E nessa década, o que nós vamos fazer com essas pessoas que vão entrar nisso? Para o deputado Campos Machado, criador da frente, a liberação de drogas é uma afronta à família. Não é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal dê o seu voto liberando a maconha e a cocaína, que é o caminho para o crack. Isso é um círculo vicioso. Primeiro o álcool, depois a maconha, a cocaína, depois cair do crack. Nós temos que mobilizar a sociedade para que os outros ministros não sigam esse comportamento irresponsável do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos liberar os caminhos para o crime. O presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e um representante do Ministério Público Federal devem prestar depoimento aos parlamentares que investigam a cartelização da citricultura paulista. Primeiro, os parlamentares votaram e aprovaram 3 requerimentos que estavam na pauta. Um deles convida Luiz Fernando Paulilo, do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, e Paulo Furquim, estudioso do tema, para que falem à CPI. Outro convoca a empresa Montecitrus Participações Limitada para esclarecimentos. E o último solicita ao Ministério Público Estadual e à Secretaria de Direito Econômica do Ministério da Justiça dados sobre a Operação Fanta, que investigou o cartel da laranja. Os deputados também decidiram pela convocação do presidente do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e de um representante do Ministério Público Federal. Logo depois, começaram as oitivas. Dos 4 representantes das grandes empresas produtoras de suco de laranja, um não veio. Outras enviaram funcionários que não seriam os nomes citados nos requerimentos enviados pela comissão. Segundo os parlamentares, os depoimentos destas pessoas que não atuam na área comercial pouco acrescentaram. Jorge Costa falou pela empresa Louis Dreyfus Commodities Brasil, Glauber de Andrade pela Citrosuco S.A. Agroindústria e, por último, Valdir Guessi prestou esclarecimentos sobre os trabalhos da empresa Sucocítrico Cutrale Limitada. Vieram aqui hoje para embromar todos nós da CPI. Isso nós queremos deixar muito claro. O segundo momento é que nós não podemos também aqui na CPI aceitar mais que venha para cá para falar que isso não pode. Ou vem para falar, ou diz que não vem, que aí nós vamos tomar nossas providências para que quem vem aqui a gente não perca nenhum minuto de tempo, que isso é muito caro para o povo do estado de São Paulo. Muitas perguntas não respondidas, né? Saímos aqui, eu até brinquei, saímos com mais perguntas do que entramos, de acordo com alguns representantes. Mas foi proveitosa, mesmo aqueles que não queriam falar, acabamos conseguindo algumas informações de relevância. Então estamos encaminhando para eles oficialmente para poder concluir e chamar daquelas empresas que enviaram representantes que não tinham nada a ver com o tema aqui, chamar representantes que possam elucidar as questões da CPI. O secretário de Saúde do Estado, Davi Wippe, veio à Assembleia Legislativa prestar contas da gestão. As conversas na Comissão de Saúde foram sobre a crise financeira. A oitiva começou com o plenário Tiradentes lotado. O secretário estadual de Saúde iniciou a prestação de contas falando em números. O governo federal distribui 80 bilhões de reais para estados e municípios por ano. Mas só São Paulo tem um gasto de 50 bilhões. E hoje trabalha com menos 12% de repasse da verba. Uma conta que não fecha. Meu orçamento, que supera 22 bilhões, é óbvio que eu disputo cada tostão com os outros secretários, mas eu tenho um limite. A arrecadação caiu. Caiu no Brasil inteiro, também caiu no estado de São Paulo. Nós vivemos uma crise.
Então é uma questão de fazer contas. A situação dos centros de hemodiálise do Alto do Tietê também foi apresentada pelo deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, que saiu satisfeito da oitiva. Eu vim aqui disposto a cobrar do secretário agilidade nas cirurgias cardiológicas, como nas cirurgias, nos exames de hemodinâmica. Fizemos também um aporte em relação às hemodiálise, que principalmente no Alto Tietê, nós estamos precisando de mais 250 leitos ou 250 pacientes a serem tratados. Então eu achei muito boas as explicações, embora deixa bem claro que enquanto o Ministério da Saúde não fizer o repasse que tem que ser feito de 2 bilhões para o Estado de São Paulo, fica difícil de fazer essa engenharia do atendimento. Ainda na pauta, o secretário falou da migração de pessoas de planos particulares para o SUS. 14 milhões de desempregados formais, 6 milhões de desalentados, são 20 milhões. 1 milhão de novos usuários do SUS em 2 anos que saíram dos planos de saúde. A boa notícia fica por conta dos números no combate à dengue. Em 2016, foram 100 óbitos registrados. No primeiro quadrimestre deste ano, 3. E na construção e inauguração de novos hospitais e unidades de saúde. Até o final da gestão do governador, 10 hospitais e 10 anos. Temos fôlego. Por mais que tenhamos crise para todos os lados, São Paulo nós somos os melhores na saúde, conseguimos aí fazer o máximo possível, até com às vezes o que não tem. O secretário estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai ser chamado para prestar contas da pasta. A decisão foi tomada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na reunião desta terça-feira. Com todos os deputados efetivos presentes, o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável abriu a discussão. O objetivo é analisar 9 itens, 2 projetos de lei, 2 moções, 4 requerimentos e um convite. A questão da proteção animal entrou na pauta 2 vezes. Primeiro foi aprovado o projeto de lei que obriga pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários a informar as delegacias especializadas sobre indícios de maus-tratos cometidos aos animais por eles atendidos. Os deputados também foram convidados a participar de uma audiência pública em Hortolândia, no interior paulista, que vai tratar sobre os maus-tratos cometidos nos rodeios. Outro assunto debatido na reunião foi a situação das praias de Ilhabela, litoral norte do estado. A convocação para ouvir o secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a fala dele na audiência pública realizada na cidade, proposta pelo deputado Carlos Genasi, do PSOL, se transformou em convite para que ele venha ao parlamento em cumprimento ao artigo 52 da Constituição Estadual. Nessa audiência pública, o secretário não só vai expor o seu mandato, mas também responder aos seus deputados. Existem algumas questões que ele não tem atendido alguns dos deputados, isso virá à tona. A Comissão de Meio Ambiente tem desenvolvido audiências públicas fora da sua casa e com retorno fabuloso. Digo isso, a audiência que nós fizemos na Ilhabela, com vários deputados, 16 secretários de Meio Ambiente, presidente da Sabesp, recursos hídricos, Ministério Público, enfim. E está tendo retorno agora do contrato que vão assinar Ilhabela e Sabesp, que um ano nós vamos ter as praias como as praias de Miami. Isso fala o presidente da CETESB. Então, está bem movimentado a Comissão de Meio Ambiente. Eu acredito que êxito. Vamos aguardar o secretário para colocar a sua fala e ver o que nós podemos colaborar com o Poder Executivo na questão ambiental. A Assembleia Legislativa recebeu o lançamento do documentário sobre o Bloco Eureka, uma das principais manifestações de rua do Brasil pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. Criado há 26 anos pelo projeto Meninos e Meninas de Rua, o Bloco Eureka, Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente, realiza ações em São Bernardo do Campo e São Vicente. O Eureka lança mão da cultura como ferramenta de inclusão social e foi a primeira iniciativa de defesa e divulgação do ECA. Hoje o nosso foco são crianças invisíveis. Depois da redemocratização do Brasil e depois de 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda você encontra vários segmentos da infância que são invisíveis para o Estado e para a sociedade civil. E nós estamos tentando tirar o Eureka, uma das estratégias, tirar da invisibilidade dessas crianças e adolescentes.
O trabalho do Eureka mobiliza a cada ano de 6.000 a 8.000 crianças, adolescentes e jovens que já participaram do bloco e hoje são educadores sociais. Esta história está retratada em um documentário de 20 minutos de duração, produzido em comemoração aos 27 anos de criação e implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo era criar um roteiro que, para quem estiver assistindo a esse mini documentário, consiga entender todo o processo, que envolve formação com crianças e adolescentes, formação com os educadores e militantes e participantes da área da infância e juventude e principalmente os processos de produção e desfile. O documentário vai ser uma grande forma de mobilizar, não só assim quem não conhece, ou quem tem vontade de conhecer e quer se aproximar mais disso e poder vivenciar e até saber mais sobre a luta, né, que é dos direitos das crianças e adolescentes, no caso. Além do lançamento do documentário, o encontro na Assembleia Legislativa também promoveu um debate sobre o atual cenário da infância e da juventude no Brasil. Aqui nós usamos a cultura e a arte como um espaço de protagonismo, de valorização do saber das crianças e adolescentes de diferentes periferias, como um processo de formação, conscientização, onde eles mesmos são protagonistas desse movimento. O encontro foi realizado pela liderança da minoria na Assembleia Legislativa. É um documentário sobre a história, né, desse projeto maravilhoso que nasceu há 16 anos na cidade de São Bernardo do Campo e que tem por objetivo atender crianças, meninos e meninas de rua, né, que as famílias, por alguma razão, têm dificuldades e essas crianças estão em situação de vulnerabilidade social. Projeto muito bonito, foi feito um documentário muito interessante sobre a vida e a trajetória do projeto e dessas crianças. E esse momento tão difícil que o Brasil está passando, nós temos que ter muito mais atenção para a criança e para o adolescente, para que eles possam ter uma caminhada com objetivos, para que eles possam ter um futuro com segurança, para que eles possam ter um futuro com oportunidade, né, que tenham educação, porque a educação e a cultura são as coisas que ninguém pode tirar de você. Se você consegue receber educação, que é a sabedoria, isso morre com você. As outras coisas as pessoas podem tirar de você, e essas coisas não. A Assembleia Legislativa celebra o centenário do Lions Clube. A gente volta já já. Uma escola municipal de São Paulo foi homenageada em audiência pública aqui na Assembleia pelo trabalho desenvolvido no projeto político-pedagógico. Professores, coordenadores pedagógicos e a direção da Escola Municipal de Educação Fundamental Hélio Tavares foram reconhecidos pelo trabalho educacional que realizam. Um trabalho que foi elaborado, discutido junto com a comunidade, com os professores, e o resultado foi esse, né? O resultado é o reconhecimento hoje pelaquilo que nós produzimos, que é formar pessoas com consciência política para discutir essa conjuntura do nosso país que está meio complexa, meio complicada, né? Na mesa, os representantes da escola falaram sobre o projeto político-pedagógico aplicado no dia a dia aos alunos. 2 vídeos foram apresentados. Em um deles, cenas cotidianas dos inúmeros trabalhos desenvolvidos na instituição que fica no extremo leste da capital paulista. No outro, uma roda de bate-papo onde alunos aparecem discutindo a política do país. A reforma da Previdência era o destaque. Se a reforma da Previdência for aprovada, o que pode mudar, o que pode acontecer? Uma escola municipal que tem um trabalho muito interessante, muito crítico, né? Que tem um projeto pedagógico voltado para a emancipação dos alunos, para o pleno exercício da cidadania. E a escola foi recentemente perseguida por esse movimento do Escola Sem Partido, que é uma tentativa de colocar a censura e a mordaça nas escolas públicas aqui em São Paulo, né? Então é uma audiência pública de denúncia, mas também de homenagem a essa escola, aos profissionais da educação, a toda a comunidade escolar que tem um trabalho crítico e prima
por esse princípio básico, que a educação tem que desenvolver o senso crítico dos alunos, que tem que preparar o aluno para o pleno desenvolvimento da cidadania. Uma das maiores e mais atuantes organizações internacionais, o Lions Clubs, foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fundado nos Estados Unidos há 100 anos, o Lions Clubs presta serviços humanitários em todo o mundo. No Brasil, já são 65 anos de trabalho em favor da sociedade. Eles são parte de uma comunidade internacional com cerca de 1.400.000 integrantes. Prestam serviços humanitários pela comunidade. Uma das melhores fundações reconhecidas pelo Washington Post é a Fundação Lions Internacional. Não a que tem mais recursos, mas a que melhor aplica os seus recursos. E só esse ano aqui no Brasil, a Fundação Lions Internacional doou vários equipamentos para fazer exames, doou dinheiro para que se faça também operações de catarata, coisas desse tipo. Nós temos um trabalho maravilhoso que é as Olimpíadas Especiais, que é um movimento internacional que está em mais de 90 países. E essas Olimpíadas Especiais nada mais são do que a inclusão do deficiente intelectual na sociedade como um todo, através do esporte. A homenagem do Parlamento Paulista é ao chamado Lions Distrito Múltiplo LC5, que abrange o litoral e também o ABC Paulista. Neste ano de 2017, o Lions Clubs Internacional completa 100 anos de sua fundação nos Estados Unidos. O lema da entidade é Nós Servimos e as metas para este centenário são ambiciosas, atingir mais de 100 milhões de pessoas. As ações são voltadas aos 4 pilares da instituição: combate à fome, saúde da visão, meio ambiente e juventude. E o trabalho de combate à fome, que é também um dos grandes desafios, se nós não erradicarmos a fome no mundo, tentar minimizá-la no máximo do possível, com campanhas de arrecadação de alimentos, de doações de recursos no combate dessa grande malefício que a humanidade hoje sofre, principalmente nos países da África, com a fome de maneira geral. O deputado Marcos Damasio, do PR, foi o proponente da solenidade. Recebeu uma honraria representada em uma moeda confeccionada na Casa da Moeda dos Estados Unidos. Uma homenagem merecida, né, por tudo que o Lions representa, por tudo que o Lions tem realizado, ainda mais num momento como esse, né, de grande crise, de grandes necessidades que o nosso país vem vivendo nos últimos tempos. E o Lions tem se feito presente, tem tido essa participação comunitária muito importante, muito expressiva. Então, é motivo de grande alegria para mim ter tido a oportunidade dessa iniciativa de comemorarmos aqui na Assembleia Legislativa essa data tão importante para o Lions. A deputada Beth Saão, do PT, recebeu representantes do Fórum Estadual de Educação aqui na Assembleia. O grupo veio pedir a intermediação dos parlamentares para a realização da CONAI 2017, Conferência Nacional de Educação. É obrigação da Secretaria, como órgão vinculado à Secretaria, de financiar essa CONAI. Diferenciar, nem que seja só a parte de estrutura, infraestrutura e logística, isso a gente não recebe nada, queremos ajuda. Nós não temos nem condições, não temos pessoa da Secretaria que nos ajude, só uma pessoa que nos assessora lá. O Plano Estadual de Educação foi aprovado em 2015. Durante o Fórum 2017, os representantes querem avaliar se as 21 metas que compõem o documento estão ou não sendo cumpridas. Uma delas, por exemplo, é ampliar o número de vagas para as crianças de 0 a 4 anos nas creches, na educação infantil. Outra, aumentar o acesso de alunos e permanência na educação média, né, no ensino médio. Outra, a permanência também dos estudantes na educação superior, a valorização dos professores. Enfim, é um plano extremamente arrojado,
Nós avaliamos que não foi do jeito que nós pretendíamos, mas foi extremamente importante e nós precisamos saber o que isso efetivamente está sendo feito. O secretário de Educação do Estado, José Renato Nalini, foi convidado para participar da reunião, mas não pôde vir. Mas os representantes do Fórum Estadual de Educação vão ter uma nova oportunidade no dia 26 de junho, quando o secretário vem à Assembleia Legislativa prestar contas da gestão para a Comissão de Educação e Cultura. A deputada Beth Saão se comprometeu a ajudar as entidades. Nós vamos falar com o secretário da Educação, mas ao mesmo tempo também vamos colocar o Ministério Público ao par do que está acontecendo, esperando que eles também, enquanto uma entidade que a gente sabe que tem uma capacidade de pressionar e de, inclusive, legalmente determinar a liberação de um recurso para essa realização do Congresso, a gente vai fazer as duas coisas juntas. Porque a gente sempre fica em dúvida, não sabe se a Secretaria vai liberar. Se não liberar, vamos tentar isso de uma forma mais judicializar essa discussão. O que nós vamos fazer? Na Semana Mundial do Meio Ambiente, eu acompanhei o abraço simbólico na represa de Guarapiranga, um evento que já tem 12 anos de história. O reservatório é responsável pelo abastecimento de água para mais de 5 milhões de pessoas. Todo mundo que participou do evento ganhou fitinhas para colocar no braço. Eu também garanti a minha. Nas barracas montadas no Parque da Barragem, um pouco de tudo. Tudo o que é voltado à preservação ambiental. O Colégio Exato veio ensinar o que é e como funciona o processo de compostagem. A Maria Luísa deu uma verdadeira aula. A gente coloca casca de verduras, de frutas e de legumes para fazer o churume. Quando aqui a caixa do meio estiver vazia, a gente inverte para a gente colocar mais. Aqui vai formar o humus, que a partir daqui, com minhocas, que vai ajudar, vai fazer o churume. Que a gente precisa diluir, né? Mas sem diluir, dura 6 meses. Quando dilui 10 partes de água e uma parte de churume, é muito bom para as plantas. Que ele é tipo uma vitamina, né? Um biofertilizante que cresce e fortifica as plantas. O Júnior explica a origem destes sabores com nomes pouco conhecidos. Esse é o cambuci. Cambuci. E esse aqui é a uvaia, que também é fruta nativa da Mata Atlântica. E temos também produtos com jussara, com jabuticaba. Então nosso trabalho qual é? É cultivar para tirar da extinção frutas desconhecidas, que são frutas nativas, frutas brasileiras, que não tem nenhum outro lugar do mundo, e frutas saborosas. O Abraço Guarapiranga deste ano elegeu como tema por novas atitudes de cuidado com a água, basta de degradação. O objetivo é alertar a população sobre a importância da preservação dos mananciais e também acabar de vez com a atitude de algumas pessoas que jogam lixo e entulho para dentro da represa. Nós temos uma cultura que assim, no córrego, o córrego é lugar para você jogar aquilo que não presta, para jogar o lixo, para jogar aquilo que é descartável. E essa cultura tem levado a nossa sociedade a degradar os mananciais de uma maneira geral, isso de norte a sul do país. O deputado estadual Enio Tato, do PT, destacou a necessidade de novas medidas e revisão do que já foi feito. Há 10 anos atrás, nós criamos a lei específica da Guarapiranga, lá na Assembleia Legislativa, né? E foi um avanço. Muitas coisas foram implementadas, outras coisas não foram regulamentadas. E tinha uma cláusula lá que depois de 10 anos a gente ia fazer uma revisão. Então chegou o momento da gente fazer a revisão. Então a gente precisa aperfeiçoar a questão legislativa. O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, também participou deste dia de festa e conscientização. Eu acho muito importante essa manifestação que se dá em torno da represa de Guarapiranga, em defesa das águas, da qualidade do meio ambiente. A água é muito importante sobre todos os pontos de vista para nós seres humanos, seja para bebermos a água, matarmos a sede. Os ciclistas que todos os anos saem da Paulista e vão até o parque chegaram animados para a tradicional foto. Houve também plantio de árvores e apresentações musicais. O último compromisso foi com a represa, um grande abraço simbólico, um pequeno gesto de amor para um recurso que atende tanta gente
e ainda não teve a consideração merecida. A pressão social, a pressão dos mais pobres, que não tem lugar para ir morar, e mesmo os loteadores clandestinos que não são pobres, que têm dinheiro, aqui mesmo tem um exemplo grave aqui na beira, estão pressionando a represa de uma forma brutal. Esse ano nós já tiramos aqui do entorno da represa mais de 40 ocupações ilegais, mais de 40. Nós do Verde, a Guarda Civil Metropolitana e os prefeitos regionais. Mas é um dia após o outro as ocupações se repetem. É uma guerra sem fim. E as pessoas que estão invadindo precisariam entender que elas às vezes arrumam um teto para morar, mas depois não tem água para beber. TV Revista fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado na sexta-feira que vem às 10 da noite. Você fica com a programação da TV Assembleia SP. Até a próxima.